Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Há um ano e meio atrás, no dia 30 de junho de 2013, eu preguei nesse texto. Era o momento em que muitos dos irmãos que aqui estão faziam a profissão de fé naquele dia. Nós estávamos com essa parte aqui de cima cheia de gente. Deus tem nos dado graça, tanta graça. Deus tem trazido pelo seu poder, só pelo seu poder mesmo. O conselho dessa igreja entende isso, a liderança dessa igreja entende isso. Nós estamos colhendo o que certamente, em muitíssimos casos, nem plantamos. Nós estamos colhendo, recebendo pessoas que vêm trazidas pela graça de Deus para frequentarem esta igreja e também se tornarem membros dessa igreja e servirem a Deus neste lugar e professarem a sua fé em Jesus Cristo nesse lugar. E muitíssimas dessas queridas pessoas, destes queridos irmãos, nem fomos nós que fomos atrás deles. Deus os trouxe. E nós louvamos a Deus porque toda a glória é para Ele mesmo. Senão nós nos orgulharíamos em alguma medida e não cabe a nós nada desse orgulho, nada. Esse orgulho seria um pecado. A nós, a glorificação ao Senhor. Mas eu lembro que naquele dia, e nós estávamos com muita gente aqui, mais de 30 pessoas fazendo profissão de fé, e Deus tem trazido 50, 60 a cada ano, e eu falei sobre isso. Eu falei sobre a ação de Deus, a continuidade da ação de Deus, até mesmo nos momentos que nós não conseguimos ver claramente. Um ano e meio passou, o mundo, o sistema de coisas que nós vivemos, estamos dentro dele, não melhorou em nada. Há um ano e meio atrás, eu lembro, falava-se de progresso econômico no Brasil, ideias maravilhosas. Nós estávamos próximos de mais uma eleição e estavam pensando quem seria o presidente que faria melhor, como nós avançaríamos, nós, este país que estava muito bem conceituado no entendimento de mundo, as pessoas olhando de fora e vendo, olha, este país lá na América do Sul, quantas coisas boas estão acontecendo. Um ano e meio depois, não melhorou nada. Na verdade, possivelmente, tenha piorado. O mundo fora do Brasil também não melhorou muito. As guerras continuaram. Bom, de vez em quando as guerras chegam mais perto da gente, porque nós temos mais informação. O homem não passou a amar mais o homem. O homem passou a se defender ainda mais do homem. Em um ano e meio, piorou o relacionamento humanitário na existência. Em um ano e meio, o homem não aprendeu a cuidar mais da natureza. Em um ano e meio, possivelmente, você se lembraria de 2, 3 ou 4 fatos de absurdos que o homem fez contra a existência, contra a criação de Deus. Eu vou citar algumas dessas coisas pontuais daqui a pouco. Mas para você ver, para entendermos juntos, para compreendermos à luz da realidade, que há coisas, que há situações, que se esperarmos vira utopia. Há coisas que se depositarmos nossa esperança nelas, viram um sonho só, um desejo, uma expectativa que não se realiza. Meus irmãos, esse texto que nós leremos fala da ação de Deus, mesmo em um momento que parece que Deus não está agindo. Fala do poder de Deus.
fala da continuidade, da preservação dos seus propósitos, mesmo em um momento que parece que Deus não está nem aí com as coisas. E eu gostaria de falar então nessa manhã acerca disso. Uma reflexão para um tempo de dúvidas. No domingo passado, 2 exposições foram feitas aqui, reflexões para tempos em calamidades, porque o tempo que estamos vivendo, não só de Brasil, mas de existência, de mundo, no conceito Ocidente e Oriente, são tempos de calamidades. É um tempo muito estranho este nosso. E por conta de toda a estranheza que permeia este momento, gera e tem gerado inúmeras dúvidas. E eu gostaria de falar sobre algumas reflexões para tempos de dúvidas, tempo de falta de certezas. Aos cristãos cabe, aos cristãos é importante. Por isso está escrito aqui no versículo 28 para frente: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que há uma ideia muito clara aqui de que pessoas são chamadas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não significa que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas no mundo. Significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, de novo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não há como defender o amor e a salvação universal de Deus, a ação perene de Deus para toda a existência. Não há. Segundo esse texto, parece que foca, objetiva. Tem 2 vezes um daqueles aqui no texto, e os daqueles, os primeiros são os que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus que escolhe, que elege, que propõe um destino e leva a cabo a sua intenção. Então, a primeira ideia aqui do texto, o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, a ideia de para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso pressupõe um trabalho de Deus em nós diariamente, não é? Se Deus, segundo o seu propósito, faz com que tudo corra, ou coopere, ou concorra para o bem daqueles que amam a Deus, o que seria esse bem? Qual é o grande bem? O que é que Deus está fazendo como o sumo, o melhor, o maior dos benefícios para nós? É que em Cristo, no Salvador, na ação, na pessoa e na obra do Cristo, do Messias, está implícita uma bênção que muitas vezes nem nós cristãos compreendemos, que é o progresso, que é o avanço, que é o crescimento, que é o aperfeiçoamento. Então nós temos uma ideia de santidade aqui, uma ideia de melhoria na nossa vida. E o versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E o versículo 30 traz a ideia da preservação. Aqueles que ele destinou para que fossem seus amados, aqueles a quem ele destinou, como diz o versículo 28, que haveria um propósito para eles. Deus tinha um propósito para eles. Aqueles a quem ele decidiu conformá-los à imagem do seu Filho,
Deus decidiu fazer de você uma pessoa melhor. Deus decidiu. Deus estabeleceu no seu entendimento que trabalharia na vida do homem dele, do que amasse a ele. A esses ele garantiu. Por isso as palavras predestinou, chamou, justificou e glorificou, todas elas estão no passado. Quem pode deschamar aqueles a quem Deus chamou? Quem pode desjustificar aqueles a quem Deus justificou? Quem pode impedir a glorificação? Quem pode desglorificar? Quem pode retirar o brilho da glória transmitida? Porque a glória foi transmitida. Vocês ouvirão um texto aqui, vocês lerão um texto que Jesus diz na oração ao seu Pai: eu lhes tenho transmitido da minha glória. Quem pode fazer isso? Homem? Mundo? Carne? Príncipe das trevas? Quem? Quem pode? Quem pode? Por isso, esse texto tem muitas coisas a nos ensinar em momentos de dúvida. Eu compreendo a dúvida, mas há certezas que precisam suplantar dúvidas. E a primeira certeza que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã é que Ele está em ação. Você não pode duvidar disso, você não pode esquecer disso. Você não pode olhar para uma pessoa que você não vê progresso e pensar, se não há progresso nela, Deus não está em ação. Você não pode fazer isso. Não é certo, não é justo com Deus. Deus está trabalhando e trabalha muito. A primeira certeza que eu gostaria que a igreja tivesse é que ela tem um Deus que trabalha para a sua glória. Porque a Ele mesmo faz isso e não para um momento e não retarda um instante no seu propósito. Sabe, irmãos, houve um tempo, há muito tempo atrás, nós que somos criacionistas, nós sabemos disso, houve um tempo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Tudo era perfeito. O homem se relacionava com o seu Criador muito bem, o homem se relacionava com o seu semelhante muito bem, e o homem se relacionava com a natureza, com a existência muito bem. E tudo andava bem, até o momento em que a desobediência entrou no mundo. É assim que Paulo diz aos romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência. E a desobediência, então, criou um obstáculo terrível, e nós chamamos isso de queda. E então, quando o homem, depois da queda, não pôde mais se relacionar bem com Deus, se relacionar bem com o seu semelhante, e nem se relacionar bem com a existência, a partir daí, o homem passou a viver em tragédias. Irmãos, nós não podemos em momento algum ignorar que a queda foi uma tragédia. Nós estamos ouvindo sobre muitas tragédias, mas as tragédias de hoje são ecos de uma tragédia ampla, de uma tragédia consequencial. A queda fez com que o homem não conseguisse mais conviver, aceitar, querer o bem do outro. E por isso nós vivemos um momento, já desde todo esse tempo, as guerras existem depois da queda. As guerras não existem agora, que Oriente e Ocidente, como dois irmãos, parecem digladiar entre si. As guerras existem desde antes de nós nem termos a mínima informação sobre elas. Irmãos, o homem não gosta do homem não é de hoje. O homem não gosta do homem desde que ele foi expulso da presença de Deus. O homem não gosta do homem desde que o mandato social foi abalado. Desde que o mandato, a forma como Deus tinha ensinado o homem a conviver com o seu semelhante, foi
arranhado, foi rasgado, os pressupostos, a forma de viver foi anulada. É como se o homem não conseguisse mais viver com o seu semelhante, desde a queda. Então, quando nós vemos guerras entre países, atentados em todos os lugares, é só uma expressão de uma forma de viver perdida. É só uma expressão, é claro, muitas vezes assustadora a nós, mas é só a expressão do homem, não é muito mais. O homem não sabe fazer coisas muito melhores do que isso, meus irmãos. O homem não sabe amar. O homem, como um todo, não sabe estender a mão. O homem tem mais ódio no seu coração do que amor. E por isso, muitas vezes, algumas esperanças de melhoria só são expectativas e viram utopia. Com o mandato social quebrado, o homem jamais conseguirá se relacionar com o homem. Com o mandato cultural quebrado, rompido, o homem jamais conseguirá conviver com a criação, com a casa que Deus deu para ele viver. E por isso, quando nós somos confrontados, agredidos com a notícia do que aconteceu em Minas Gerais nesses dias, isso é só uma expressão de que o homem cuida assim da natureza. O homem não sabe cuidar melhor do que isso. E nós olhamos para o fato de Mariana e não sabemos nem pensar, será que uma multa resolve? Aí quando vem a multa, nós nos indignamos pelo baixo valor da multa, porque nós ficaríamos melhores, mais satisfeitos se a multa fosse alta. É isso. A nossa indignação é porque a multa não é tão alta, é porque possivelmente um governo corrupto, comprometido com aquele grande império da mineração, não poderia aplicar uma multa maior? A nossa indignação é por isso? Ou a nossa indignação é porque estão atacando duramente a obra, a criação de Deus? Pelo que nós estamos lamentando neste momento? Então nós lamentamos o que aconteceu no Rio Doce, uma catástrofe de talvez 10, 15 anos para recuperar. Bom, mas recupera. Mas e o que aconteceu com a perda? Recupera-se? Não se recupera. Ok, nós olhamos para aquilo e não ficamos bem com aquela situação. Mas, meus irmãos, nossos problemas com cuidar da natureza não encontram o ápice em Mariana. Nossos problemas em não cuidar bem da natureza acontece com o vazamento de óleo lá no hemisfério norte, há 2 ou 3 anos atrás. Milhões, bilhões, depois são pagos em multas. E recupera? Não recupera, irmãos. Irmãos, mas os nossos problemas não estão com a mineradora Bridges lá em cima no hemisfério norte, ou com a Samarco aqui em Minas Gerais. Nossos problemas em não saber cuidar bem da natureza aparecem todas as vezes que pegamos nosso carro, nossa moto, nossa bicicleta e andamos pela Marginal Pinheiros. Meus irmãos, quem conhece algumas outras cidades por aí, mundo afora, sabe que um rio como o Pinheiros, um rio como o Tietê, poderiam ser excelentes locais de navegação. Você poderia estar saindo da Zona Oeste e vindo num excelente barco e poderia parar aqui às margens, talvez, das Nações Unidas, descer do barco, pegar um ligeirinho, alguma coisa e vir à igreja. Por que você não consegue? Porque uma cidade de gente rica, como é São Paulo, joga seus dejetos num rio como esse. Você entende? Você entende que não é Mariana o motivo do nosso assombro? É o Pinheiros, é o Tietê, é a Baía de Guanabara, onde nós estamos sendo expostos a um julgamento duríssimo internacional. Temos Olimpíadas daqui a alguns dias e atletas têm medo de se lançar na Baía de Guanabara pelas doenças. Obviamente, pessoas sairão doentes dali. Irmãos, faz muito tempo que o homem não sabe cuidar da natureza. Por quê? Porque o mandato cultural rompido
impede que esse homem entenda que isso é a criação, que isso Deus fez e que a criação não é para ser substituída por cédulas. O homem trocou a criação de Deus e as suas estruturas por cédulas. Então, uma mineradora faz isso, enquanto seus dirigentes andam de jato, cruzando o Atlântico. Então, uma cidade como a nossa fica nesse estado, enquanto prédios são levantados, os Robocops, os prédios mais modernos do mundo, às margens de um rio morto. Irmãos, que leitura nós fazemos da existência? Que esperança nós temos desse sistema de coisas? Bom, se nós temos uma tragédia social, se nós temos uma tragédia cultural, no sentido de cultura, no sentido de entendimento acerca da existência, muito maior é a tragédia espiritual. Que trágico! O mundo que não vive bem com seu semelhante, o mundo que não vive bem com a criação de Deus, certamente não seria um mundo que viveria bem com Deus. E aí você olha e você sabe aonde os terroristas vão encontrar as pessoas para matar. São dentro das casas noturnas, meus irmãos. Tem mais casas noturnas nesse mundo do que deveria ter. Tem mais tragédia de morte acontecendo na vida das famílias do que deveria ter. Mas enquanto isso, muitos aguardam, esperam, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar? Não sei se vai melhorar. Arrisco dizer que só tem uma coisa que pode melhorar nessa existência. Uma coisa. A vida do cristão. Deste peregrino, deste viajante, deste homem que passa por tempos difíceis, tempos de dúvidas, tempos de descaso entre os seres humanos, tempos de descaso do ser humano com a criação, tempos de costas para Deus, porque este mundo vira as costas para o seu Criador. Mas o cristão, à luz das Escrituras, veja o que o texto diz: tudo coopera para o bem deles. O mundo está ruim? Está. As pessoas não sabem conviver como se deveria conviver? Sim, não sabem. As pessoas não se voltam para Deus? Não se voltam. Mas o cristão pode ter em Cristo Jesus os mandatos restituídos, os mandatos restaurados. Sabe qual é o seu grande privilégio? E por isso, nesse tempo de crise, de dúvida, eu quero lhe falar de coisa boa, quero lhe falar da palavra de Deus direcionada a você. É que no momento que ninguém busca Deus, no momento que ninguém consegue conviver com o ser humano, no momento que ninguém consegue conviver com a natureza, você pode fazer as três coisas. Você volta ao Senhor, você foi trazido ao Senhor, você sabe como conviver com o seu semelhante. Eu sei que são tempos de ódios, de rancores e tudo mais, mas você não precisa viver assim. Você tem instrução para viver bem com seu semelhante. Se ele lhe faz mal, você tem a instrução de perdoar. Se ele lhe faz bem, você tem a instrução de celebrar com ele. Se ele lhe agride, você tem a instrução de dar a outra face. Se ele te decepciona, você tem a instrução para saber que ele está em crescimento, que Deus ainda está trabalhando na vida dele, que ele não é uma pessoa completa. Você não tem o direito, que talvez em alguns momentos muitas pessoas pensam que tem, de exigir do outro a perfeição. Você não tem esse direito. Então, você também é ensinado a não usurpar um direito que não é teu. Você é ensinado a não colocar uma capa de juiz para julgar as pessoas. Se você julga, mas isso não é porque Deus não ensinou a não fazer assim. Deus lhe ensinou a ser feliz. Deus lhe ensinou a viver bem. Deus lhe ensinou a viver bem com ele, a viver bem com seu semelhante e a viver bem com sua natureza. Quem poderia receber benefícios como este, a não ser os cristãos? Pois este é o seu privilégio. Em tempos de dúvidas, ter uma certeza de que os cristãos, e eu pontuo 3 coisas aqui do texto, os cristãos são escolhidos, chamados, selecionados
tomados pela mão desde o início. O mundo caiu, mas você não caiu. O mundo anda nas trevas, mas você não está nas trevas. O mundo não volta para Deus, mas por Jesus Cristo você volta para Deus. O mundo não convive bem com seu semelhante, mas por Jesus Cristo você é uma bênção na vida do seu semelhante. O mundo continuará a criar tragédias mundiais? Sim, continuará. Mas você não joga papel de bala, você não joga casca de banana lá na lixeira, lá no lixo, na rua. Você não entope os bueiros, você não faz, porque você foi ensinado a ser diferente. Meus irmãos, os cristãos foram chamados desde o início, por isso tudo coopera para o bem deles. Você não precisa abrir o texto, mas eu vou ler uma pequena frase que Paulo escreveu a Timóteo, para que Timóteo soubesse que Deus havia escolhido este povo desde o início. E ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Há um fundamento. No propósito de Deus está o seu conhecimento. E isso já havia sido dito há muito tempo atrás por um profeta do Antigo Testamento. Naum disse: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Meus irmãos, Deus, o nosso maravilhoso Deus, escolheu a sua família, escolheu aqueles que seriam chamados cristãos, escolheu os seus. Eu lembro de duas passagens bíblicas, uma delas é um salmo do Antigo Testamento, de número 3, que é quando Davi está fugindo do seu filho e ele se esconde numa caverna. E dentro daquela caverna, os seus soldados chegam para ele e falam: Davi, seu filho está lá fora com milhares de soldados. Davi, não tem como escapar disso. Davi, é muito difícil. E eles usam uma frase rara e dificílima. Para Davi, não há salvação nem em Deus. Nem Deus salva Davi. Os soldados disseram para ele. Mas Davi diz para os seus soldados: eu sei quem é o meu Deus. Eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Eu sei quem é o meu Deus. Irmãos, o final da história do Salmo 3 é Davi sendo restituído à sua condição de rei de Jerusalém. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Davi não estava só dentro de uma caverna, porque Davi estava nos braços do seu refúgio. Porque Davi não estava só escondido em umas rochas que Absalão não conseguiria chegar. Porque Davi estava refugiado, como diz a palavra, na sua fortaleza. Irmãos, Deus conhece o coração de um Davi. Por isso ele chama Davi de um homem segundo o seu coração. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós, os cristãos, precisamos sempre ter em mente, e isso está muito claro em nós, é que os cristãos são escolhidos desde o início, que nada pode separá-los dessa graça. Esse entendimento causa segurança na hora da insegurança. Esse entendimento causa certeza na hora da dúvida. E se você olhar aí mesmo para o capítulo 8 de Romanos, se você apenas ver no capítulo 8, versículo 1, você perceberá que para o cristão não há mais condenação. Veja, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo Jesus? São os que frequentam uma igreja, qualquer igreja deste mundo afora? Não. Os que estão em Cristo Jesus são aqueles tomados pela união mística. São aqueles mergulhados, imersos, entregues ao Cristo. São aqueles que foram para o túmulo com Jesus. São aqueles que foram para a cruz com Jesus. São aqueles que reascenderam 3 dias depois para iniciar o seu caminho de glorificação. Sabe, não são aqueles que veem Cristo como alguém fora de si. São aqueles que eles estão em Cristo, Cristo está neles.
Cristo se confunde com a sua vida, as suas palavras, o seu jeito de olhar, o seu jeito de agir, se confunde com Cristo. Eles apresentam Cristo ao mundo. Eles são a expressão do Cristo. Esses são os que estão em Cristo Jesus. Estes são os cristãos. Uma igreja é feita de cristãos. O objetivo de existir igreja é para que os cristãos se acheguem, se assentem e usufruam dessas certezas. Mas, obviamente, alguns estão em um nível, outros estão em outro nível. Eu olho para esse texto e vejo logo a seguir o versículo 2, 8:2, falando que nós fomos livrados pela lei do Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu olho para o versículo 9 e vejo que aos cristãos é dado o privilégio do Espírito Santo viver neles. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Eu olho para o versículo 11, mais à frente, e vejo promessas de Deus para o cristão. Para os momentos difíceis, é bem importante ler um versículo como este. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe, meus irmãos, se tem uma coisa que ao cristão cabe descansar, é acerca da sua eleição. Essa é a primeira doutrina fundamental deste texto. Hora difícil, hora de dúvida, hora de um eleito saber que Deus está trabalhando. Hora de um eleito saber que ele é um peregrino. Hora de um eleito fazer a leitura dos mandatos quebrados no mundo, mas do mandato restaurado nele. Agora veja o versículo 29, e eu quero trabalhar outra ideia. A primeira ideia do versículo 28 é: os cristãos são escolhidos desde o início. O versículo 29 é que os cristãos são restaurados continuamente. Os cristãos são aperfeiçoados continuamente. Eu sei que no primeiro momento isso causa uma preocupação. Eu estou sendo restaurado, eu estou melhor, eu estou avançando, eu sei. E essa reflexão é necessária que se faça, irmão. Querido, querida, você precisa fazer essa reflexão. Se você tem sido aperfeiçoado por Deus ou não. É importante fazer essa reflexão. Porque aqui parece que aos cristãos é destinada uma bênção maravilhosa de eles serem melhorados mesmo, de eles serem aperfeiçoados, de eles serem restaurados. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, em algum momento, Paulo disse isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe, querido e querida irmã, nessa manhã, tem uma coisa que você não pode fugir. Você que é cristão, você não pode fugir do seu destino. E como você não pode fugir do seu destino, eu quero dizer a você que talvez esteja em dúvida: aceite o seu destino. Aceite o destino que Deus estabeleceu para a sua vida. E o destino que Deus estabeleceu para você é o que Paulo disse aos Coríntios, de sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem vivia bem com Deus, o homem vivia bem com o semelhante, o homem vivia bem com a natureza. Façamos o homem à nossa imagem, e o homem vivia bem nessas três esferas. Mas veio o pecado, e o homem não conseguiu mais viver bem com Deus, não conseguiu mais viver bem com o seu semelhante, e não conseguiu mais viver bem com a existência. Mas aí, a restauração na pessoa e na obra de Jesus Cristo dá o privilégio ao cristão de que tudo isso volte. E volta melhor do que antes ainda, porque foi nos dado o privilégio de sermos transformados de glória em glória
na sua própria imagem. Talvez seja até difícil compreender isso, eu reconheço. Mas o que Deus está fazendo em você, em mim, em nós, na sua família, no seu povo, nos tempos mais difíceis, nos tempos que o homem odeia o homem, que o homem não cuida da natureza, que o homem não volta-se para o Senhor, Deus está fazendo do seu povo um povo mais parecido com o seu Filho. E quando eu falo fazendo um povo, eu falo você. Porque não há um povo, há você. Você é o povo. Você faz parte do povo. Talvez seja difícil compreender, mas eu quero reiterar. Aceite seu destino. Aceite o que Deus tem para você. Aceite que Deus, na sua graça, no seu poder, quis fazer isso que está aqui, aperfeiçoá-lo à semelhança de Cristo. Nós fomos incluídos, meus irmãos, num plano de restauração. Nós fomos incluídos num plano de redenção. Nós fomos escolhidos para sermos adotados. Pobre mundo, pobre pessoas, pobres nações, que não passaram pelo processo da adoção. Está escrito em outro momento que Paulo fala aos romanos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Porque na redenção, Deus batizou um povo pelo Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito de Deus recaiu sobre os eleitos lá no começo. E o Espírito de Deus os fez ver Deus de novo. Os fez olhar para o seu semelhante com honra e com dignidade. E os fez contemplar a criação com uma leitura que o mundo jamais conseguirá fazer. É o seu privilégio, querido irmão, para os momentos que você está angustiado, para os momentos que você se sente perdido, para os momentos que você não encontra razão para existir, eu quero lhe trazer, Deus é a razão da sua existência. Deus é a razão da nossa existência. A sua glória está empenhada nisso. A glória como do unigênito do Pai em determinado momento. Isso foi dito na palavra de Deus, como no Monte da Transfiguração. Quando Jesus sobe, seus 3 discípulos sobem com ele. E lá ele se transfigura, resplandece, refulgura, e tudo é brilho, e este brilho cega os olhos dos discípulos. Aquilo é o brilho da glória de um rei que veio para dizer a este mundo que há salvação para todo aquele que nele crê. Aquilo é um pouquinho dessa glória, da glória eterna do povo de Deus, que um dia, hoje não. Hoje nós olhamos e parece que tudo está tão difícil, tão desgovernado, mas essa é a nossa promessa. Tudo isso por quê, querido irmão, querida irmã? Porque Deus está restaurando o seu povo. Porque Deus está trabalhando no seu povo. Porque Deus está aperfeiçoando o seu povo. Porque pela autoridade que Deus tem sobre este povo, Ele pode dar a este povo o seu nome. Porque este povo tem uma identidade. É povo de Deus. É família de Deus. É família de Deus. É herdeira de Deus. Eu não sei como você pensa, mas eu quero fortalecer essa ideia. Talvez você mesmo, humanamente falando, não se veja em aperfeiçoamento. Talvez você pense, eu deveria orar mais, eu deveria ler mais a palavra, eu não oro, eu não leio, eu deveria amar mais o meu semelhante, eu deveria ter mais palavras de bênção do que não, eu deveria ter mais pensamentos melhores e não tenho tanto. Talvez você faça um exame duro de você mesmo nessa hora. Me permita a liberdade e a amizade. É necessário que você faça isso. Para você compreender que há uma bênção, para você compreender que eu e você podemos verdadeiramente trilhar um caminho de aperfeiçoamento. Você não precisa prestar conta a mim,
Você não precisa prestar conta a ninguém. Deixa Deus ver seu aperfeiçoamento. Deixa Deus ver seus momentos de oração serem maiores, melhores, de maior qualidade. Deixa Deus ver os seus momentos de leitura da palavra serem momentos de mais qualidade, de mais entendimento. Deixa Deus ver os seus olhos, o seu choro, a sua lágrima ou a sua alegria, a sua satisfação no relacionamento que você tem, que você pode ter com Ele. Você não precisa prestar conta a mim e até a ninguém, mas lembre-se, Deus está trabalhando. E Deus, esse Deus de trabalho, esse Deus de contínuo trabalho, pode trabalhar na sua vida. Por fim, a terceira ideia que eu gostaria de deixar para os irmãos, uma vez que eu deixei duas já. A primeira é a base forte para a eleição. Deus escolheu um povo. Se você quiser duvidar, duvide, mas ainda assim Ele escolheu um povo. Deus santifica o seu povo, Deus aperfeiçoa o seu povo, pelo compromisso que Ele tem de levar este povo, de conduzir este povo para ele ser cada dia mais conforme à imagem do seu Filho. Deus está fazendo do povo dele um povo mais crente, mais santo. Avalie esse ponto na sua vida. E em terceiro lugar, gostaria de convidá-lo a refletir sobre o nível de segurança, sobre a preservação até o fim. A preservação até aquele estado de glória que nós vimos no começo. Deus preserva os seus até o fim. Quando Pedro escreveu, em determinado momento, ele disse assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Se você é um cristão, deixa eu lhe dizer, Deus pode livrar você da provação. Deus pode, pela fé que Ele deu a você, Ele pode lhe conduzir em triunfo sobre o pecado, meu irmão. Os dias atuais são dias que parece que o pecado é invencível. Inúmeros cristãos eu vejo abandonando a sua posição de guerra contra o pecado. Irmão, não abandone isso. O pecado não é superior. Em Deus, a palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus nos diz que é possível viver em triunfo diante do Senhor. Não se conforme com o estado de pecado na sua vida. Não se conforme. Sabe? Nesses tempos em que nós estamos vivendo de um cristianismo tão relativizado, de um cristianismo tão sem testemunho, de um cristianismo que as pessoas não parecem mais cristãs, você pode se parecer como um cristão. Você pode ter uma palavra que o identifique como um cristão. Você pode. Aí esse texto diz que o Senhor pode fazer isso. Quando Pedro, ainda mais à frente falando, ele disse que se você tem alguma dúvida quanto às promessas do Senhor, não é para ter. Está escrito, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, é porque Deus quer levá-lo e o levará até o fim. Quando Paulo escreve aos Gálatas acerca de justificação, ele também diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha, é Pedro, é Paulo, falando que é até o fim, que Deus fez essa obra, que salvação não se perde, que depois do que Deus fez, e quando Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que por Jesus Cristo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, com conceitos tão fortes que Deus fez isso, quem conseguiria se transportar de volta ao império das trevas? Quem? Assim, dessa forma, Pedro diz, você foi chamado. Paulo diz, você foi justificado. E João diz, você está no caminho da glorificação. Na oração sacerdotal, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, o livro de João é tão magnífico. O capítulo 17 de João é uma oração inteira que Jesus faz
pelo seu povo. E nessa oração sacerdotal, em determinado momento, num dos versículos, Jesus, falando com Deus, diz uma das coisas mais magníficas que eu já li nas Escrituras. Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor me tem dado. Vou repetir. Eu lhes tenho transmitido, compartilhado, dividido a glória que o Senhor me deu. Você pode viver sem a glória de Cristo? Você pode viver sem esse brilho sobre a sua vida? Você pode viver sem essa luz que ilumina os seus passos, que lhe abre os olhos, que lhe abre os ouvidos, que lhe dá discernimento para ler as coisas como são? Pobres e perdidos são aqueles a quem o Senhor não transmitiu a sua glória. Pobres. Mas a ti, cristão, foi dada. Está escrito aqui. Por isso, meus irmãos, ainda que o presente seja difícil, o presente é difícil. Eu vou dizer mais, o futuro será pior. Para você saber, para você não esperar, para você não ser um utópico, o futuro será pior. Mais barragens cairão, mais rios serão infestados de dejetos, mais rios serão poluídos, mais baías serão aniquiladas, a vida será aniquilada. Mais homens se levantarão com seus fuzis, suas bombas, seus aviões. Mas você não. Você não. Porque Deus trabalha pelos seus. Porque Deus trabalha por um povo, para que esse povo seja, aqueles que foram escolhidos, sejam melhorados. Você vai na contramão de um mundo que odeia a Deus, que odeia o ser humano e que odeia a sua casa, a criação. Você vai na contramão. Porque o mandato foi restaurado. É bom ou não é ser um cristão? É maravilhoso. Mas é preciso entender o que é ser um cristão. Ser um cristão não é vir a uma igreja no domingo de manhã, num domingo à noite. Ser um cristão é saber que mesmo nas horas mais difíceis do mundo, ainda assim há uma glória vindoura que o aguarda. Ser um cristão é saber que ele foi redimido do cativeiro da corrupção. Está escrito aí mesmo em Romanos 8:21. Ser um cristão é saber que ele é assistido nas horas difíceis, porque o Espírito de Deus age por ele até quando ele não sabe nem orar direito. Ser cristão é ser seguro no poder, refugiado na graça. É confiar, apesar de tudo e de todos. Por isso nós lemos no começo o texto de 2 aos Tessalonicenses 2, 13 a 16. Irmãos, eu quero finalizar apenas repetindo as 3 ideias. As 3 ideias fundamentais para que nós tenhamos paz nas horas mais difíceis e certeza nas horas de tanta dúvida. Os cristãos são escolhidos desde o início. Os cristãos são restaurados continuamente. Os cristãos são preservados até o fim. Que Deus, por sua graça, pelo seu controle completo sobre tudo e todos, possa fazer da sua igreja uma evidência de que a sua imagem está sendo restaurada no homem. Como portador da imagem de Deus, como um ser restaurado, o cristão consegue compreender a mensagem da palavra de Deus, atender aos seus ensinos, ter alegria na obediência ao Senhor, servir ao Senhor, continuar a louvar ao Senhor e honrá-lo. Que Deus nos dê da sua graça, fortaleça os nossos corações, console nossas almas, anime-nos para os tempos que estão pela frente. Os tempos não determinam a alegria e a satisfação do cristão. Deus determina. Que Ele assim o faça, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.
Nesse momento, eu também quero convidar os nossos presbíteros a virem à frente. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor à igreja agora. Senhor Deus, as horas podem ser extremamente tumultuadas. Os dias podem amanhecer trazendo desesperança, porque pela lógica dos fatos, parece tudo caminhar de mal a pior. Mas aos cristãos o caminho é do pior para o melhor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua obra redentora, pelo que o Senhor está fazendo, que ninguém pode impedir, pela escolha que o Senhor fez de uma família, e nós louvamos ao Senhor porque entendemos que estamos dentro desta família. Te agradecer pela sua obra de restauração contínua que aperfeiçoa um povo para ser conforme a imagem do seu Filho. Te agradecer porque todas as ações o Senhor já impetrou, a ponto de o apóstolo Paulo nos mostrar os verbos: justificou, glorificou, chamou, predestinou, tudo no passado. Quem pode mudar o que o Senhor fez? Quem pode? Medo, angústia, perseguição? Quem pode? Quem pode? Ninguém pode. Por isso, Senhor, a nossa segurança para continuar com um cristianismo cada vez mais autêntico, cada vez mais simples, cada vez mais dependente, mas cada vez mais convicto de que temos o Senhor. E tendo o Senhor, não nos falta mais nada. E que temos o Senhor em nós, não longe. Não lhe chamamos como quem grita para que alguém se aproxime. Apenas o encontramos dentro de nós, para que possamos viver com dignidade o tempo que o Senhor nos deu. Deus, santifica-nos. Acrescenta a nós mais do teu Santo Espírito para entender as coisas que talvez ainda estejamos no processo de entendimento. Santifica-nos de tal maneira a entender que o que aconteceu não pode ser mudado, que o que está acontecendo é obra do seu poder e que o futuro é prometido a nós por conta da sua fidelidade a ti mesmo e a tua palavra. E assim, Senhor, a tua igreja descansará. Oramos em nome de Jesus. Amém.